Você acorda e já está atrasado para o jogo. Não o jogo que o mundo vê, mas aquele que acontece nas fissuras invisíveis de cada conversa, de cada olhar, de cada pausa. É o jogo das molduras, frames, que definem o que é aceitável, o que é exceção e o que é ridículo. Você acha que está apenas respondendo uma pergunta, mas na verdade está aceitando as regras que o outro escreveu antes mesmo de você abrir a boca. É por isso que perde respeito sem notar. É por isso que se sente menor mesmo quando diz tudo certo. Nas micro-interações, a derrota não chega como um soco, mas como um esvaziamento silencioso. Você responde rápido demais e revela ansiedade. Explica-se quando ninguém pediu, como se já estivesse se defendendo de um crime que não cometeu. Ri para suavizar o clima, entregando submissão sem perceber. Diz tanto faz ou você que sabe, fora de estratégia, e nesse instante abdica do trono que deveria ocupar. Não é sua educação que está sendo julgada, é sua presença, e cada microconcessão é um tijolo a menos na fortaleza que deveria te proteger. O que você precisa entender é que poder silencioso não tem cheiro de esforço. Ele é confundido com naturalidade. Quem domina uma moldura não grita, não insiste, não convence. Ele apenas existe dentro de um espaço que os outros aceitam sem resistência. O que você fala é só a superfície. O código-fonte está na forma como você se senta, no tempo que demora para responder, na calma com que mantém seu próprio ritmo, mesmo quando querem acelerar o seu passo. Você não está perdendo porque não fala. Está perdendo porque fala na linguagem, no ritmo e no contexto que o outro definiu. E quando joga com as regras dele, até a sua vitória parece uma concessão que te foi dada. Por isso, a primeira mudança não é de palavras, mas de postura interna. Antes de dizer qualquer coisa, pergunte: de quem é a moldura dessa conversa? Se a resposta não for minha, você já começou em desvantagem. Não se trata de se tornar teatral, de fingir frieza ou de encenar indiferença. Trata-se de assumir o controle invisível do espaço onde as decisões e percepções são moldadas. A partir daqui, eu vou te mostrar a tática que faz as pessoas acreditarem que estão no comando, quando na verdade caminham na direção que você já tinha traçado. E quando isso acontecer, você vai entender por que o homem que define a moldura nunca precisa pedir respeito. Ele o recebe sem pedir. Escreva nos comentários a última vez que percebeu ter perdido poder sem notar. Quero ver se você já aprendeu a enxergar o campo de batalha que ninguém fala, mas todos jogam. O que decide o rumo de uma conversa não é a verdade, mas o enquadramento em que ela é apresentada. A maioria dos homens acredita que convencer alguém é uma questão de argumento. Não é. É uma questão de terreno. O mesmo conteúdo, colocado em um invólucro diferente, muda completamente a reação de quem ouve. É como entregar uma lâmina afiada dentro de um veludo. Ela corta do mesmo jeito, mas ninguém recua de imediato. Decisões humanas não são puras. Elas oscilam conforme o risco percebido, a urgência criada, o valor que se supõe existir e, principalmente, a identidade que se protege ao decidir. Kahneman e Tversky já mostraram que o cérebro avalia ganhos e perdas percebidas, não realidades objetivas. Se você não controla esse contexto, você negocia a partir de um terreno inclinado contra você. É por isso que muitos homens entram em conversas já derrotados, pedindo permissão para existir dentro da moldura do outro. A arquitetura do framing começa com um ato simples: nomear o jogo. Você não pergunta, vamos fazer. Você afirma, vamos decidir como fazer. Isso desloca o campo de dúvida para um campo de ação inevitável. Em seguida, instala uma referência, um número, um critério, um padrão que pareça legítimo e objetivo.
O padrão da empresa é X. Se for diferente, precisa de justificativa. E, por fim, oferece escolhas assimétricas. 2 opções viáveis, mas uma claramente superior para o que você quer. Podemos entregar em 10 dias sem suporte, ou em 14 dias com suporte dedicado e garantia estendida. Na prática, isso se traduz em pequenas mudanças que parecem banais, mas são armas silenciosas. Ao invés de perguntar, posso te ligar hoje? Você diz, tenho 20 minutos entre 18 e 18h20. Prefere hoje ou amanhã? Quando negocia, você ancora o valor onde quer que ele esteja. Parcerias abaixo de 12 mil indicam compromisso parcial. Nosso padrão começa em 14 mil, onde assumimos todo o risco operacional. Essa forma de apresentar não é agressiva, mas firme. Ela coloca o outro para jogar no tabuleiro que você já montou. Há ainda as táticas de campo. A pergunta de presunção, que já embute o sim. A reetiquetagem emocional, que troca pânico por linguagem técnica. Não é urgência, é prevenção contra atraso na cadeia de valor. A ancoragem moral, que redefine justiça como remunerar pelo valor gerado, não pelo tempo gasto. Cada uma dessas ações suprime o instinto de resistência e constrói um acordo sob a sua estrutura. Mas há um risco. Framing sem substância é cinismo. É manipulação barata e rapidamente percebida. A âncora precisa ser defendida por dados, padrões ou experiência real. Caso contrário, você constrói uma moldura vazia, que se quebra no primeiro impacto. E quando isso acontece, a confiança não volta. O homem que domina o enquadramento não é o que fala mais alto, mas o que escolhe o cenário onde a batalha será travada. Porque no cenário certo, até o silêncio é uma vitória. Antes de continuar, pense. Cada vídeo aqui é um passo para deixar de ser previsível. Se quer acender em silêncio, deixe o like e se inscreva. Os fracos passam, os que ficam evoluem. Todo relacionamento, seja profissional, social ou íntimo, carrega um peso emocional. Alguém sempre está investindo mais energia, mais atenção, mais necessidade. E, quase sempre, o lado que precisa mais é o lado que perde. Aquele que busca aprovação constante carrega o fardo do vínculo inteiro. É como caminhar em um deserto com um odre pesado nas costas, enquanto o outro caminha leve, escolhendo quando e se vai beber da sua água. Inverter a carga emocional significa deslocar esse peso, fazer com que a ansiedade mude de lado. E isso não se faz com jogos infantis, sumiços aleatórios ou crueldade disfarçada. Se faz com disciplina, constância e limites claros. O cérebro humano busca padrões para prever recompensas. Quando você está sempre disponível, previsível e ansioso, o outro controla o ritmo da sua atenção. Mas quando sua atenção se torna escassa, deliberada e ritmada, o cérebro do outro começa a trabalhar para merecê-la. O silêncio tático é a primeira arma. Não se trata de ignorar por capricho, mas de recusar entrar no teatro emocional do momento. Quando receber uma crítica reativa, não responda no pico da emoção. Diga, recebido, compilo as evidências e retorna às 10 horas. Você mata o incêndio sem apagar o prédio. Mantenha o palco sob seu comando. A segunda é a janela de disponibilidade. Estabeleça horários claros para respostas. Fora desses horários, não há canal. É um sinal de prioridade, autocontrole e, acima de tudo, respeito por si mesmo. Isso vale para mensagens, reuniões e até interações pessoais. Quem vive acessível, vive em desvantagem. A terceira é o reforço intermitente controlado. Alternar atenção de qualidade com períodos de ausência calculada. Não é assumir para provocar insegurança. É criar um ritmo que torne sua presença mais valiosa.
A abundância banaliza. A escassez controlada valoriza. E por último, a regra 2-1 em concessões. A cada 2 vezes que você diz não com justificativa sólida, ofereça uma concessão calculada. Isso mantém você firme, mas não inflexível. Torna previsível a sua consistência, mas imprevisível o momento da concessão. Frases de posicionamento são essenciais. Curta, limpa, sem exageros. Entenda a urgência. Opero por prioridades. Retorno às 17h30. Ou, vamos tratar o tema por evidências. Quais métricas mudam com essa escolha? Essas frases não pedem permissão. Elas marcam território. O que você deve evitar é a punição silenciosa, o sarcasmo ou os sumiços punitivos. Isso não é liderança, é insegurança. Inversão de carga não é vingança emocional. É uma fronteira saudável sustentada por ritmo e clareza. Quando você domina essa tática, algo muda. O outro começa a ajustar o passo pelo seu. A pressão deixa de ser sua e passa a ser dele. E nesse momento, você entende que respeito não se pede, se conquista pelo controle que você exerce sobre a própria presença. O rosto fala antes que a boca se mova. Por mais treinado que alguém seja, há uma fração de segundo em que a verdade escapa antes que o filtro social cubra. Essa fração de segundo carrega microexpressões, sinais minúsculos de medo, desprezo, raiva, nojo, tristeza ou surpresa. A maioria dos homens entra em interações sem ler esse mapa invisível e, por isso, erra o tom, perde o timing e entrega o poder no momento errado. A leitura fria começa com o estabelecimento de uma linha de base. Antes de interpretar qualquer sinal, você precisa observar como aquela pessoa se comporta em um estado neutro. 2 a 3 minutos de conversa comum são suficientes para registrar ritmo de fala, frequência de piscadas, postura, inclinação da cabeça. Sem essa referência, todo sinal se torna ruído. O próximo passo é buscar clusters, não eventos isolados. Um único sinal pode ser engano ou distração. 3 sinais convergentes apontam para uma emoção real. Por exemplo, um microdesprezo no canto do lábio, somado à rigidez cervical e respiração curta, indica resistência silenciosa. É um muro que você precisa contornar, não derrubar com força bruta. As provocações leves revelam vulnerabilidades. Uma pergunta que toca status, tempo ou risco pode arrancar reações não planejadas. Quem aprova seu orçamento final? Ou, o que acontece se atrasarmos este prazo? São perguntas simples que expõem tensão. Ao observar, você categoriza mentalmente. Sensível a status. Gatilho de prazo. Aversão à perda. Essa catalogação se tornará a base para o framing e para a forma de apresentar sua proposta. Certos sinais têm valor imediato. O desprezo, marcado por um canto da boca levantado, denuncia sensibilidade à hierarquia e respeito. O nojo, com o nariz ligeiramente franzido, indica repulsa a detalhes do plano. Você precisa reenquadrar pelos princípios, não pelos pormenores. O medo, com sobrancelhas erguidas e queixo retraído, aponta para aversão a risco. Ofereça garantias, pilotos, etapas de segurança. Um sorriso sem órbita, onde os olhos permanecem frios, indica cordialidade estratégica. Confie nos contratos, não na simpatia aparente. Aplicar essa leitura exige frieza. Se detectar desprezo, não confronte. Redefina o status. Quero sua avaliação sênior nesta parte. Onde você vê o maior custo oculto?
Você promove simbolicamente, diminui a resistência e ganha colaboração. O objetivo não é humilhar, mas guiar o fluxo a seu favor. Existe um limite ético inegociável. Usar essa habilidade para explorar traumas é cruzar a linha que destrói confiança e mina sua própria autoridade. A leitura fria é uma lente, não uma arma contra a integridade do outro. Ela serve para ajustar sua comunicação e aumentar sua precisão, não para manipular feridas. O homem que domina microexpressões enxerga o que os outros não veem. Ele age no momento certo, com a intensidade exata, e muitas vezes vence sem que o adversário perceba que houve uma batalha. O poder raramente se perde por um golpe direto. Ele se desgasta lentamente, como metal exposto à corrosão invisível. Da mesma forma, reputações não caem porque foram atacadas de frente, mas porque uma narrativa silenciosa foi gotejada, dia após dia, até que a imagem pública se tornou irreconhecível. Maquiavel já advertia: não ataque a fortaleza onde ela é mais forte. Corte os recursos que a sustentam. Implantar uma narrativa é fazer com que a ideia caminhe sozinha, sem precisar do seu nome ligado a ela. Uma pergunta com premissa é uma semente fértil. Você notou como os prazos sempre escorregam quando X centraliza as decisões? Não é uma acusação, é uma observação disfarçada de curiosidade. E, como toda boa semente, cresce sozinha na mente de quem ouviu. O elogio envenenado é outro mecanismo discreto. Ele é brilhante quando o cenário é estável. Uma frase que, à primeira vista, reconhece virtudes, mas que deixa no ar a dúvida sobre competência em momentos críticos. Pequena, aparentemente inofensiva, mas devastadora a longo prazo. A comparação prototípica cria um padrão ideal que marginaliza quem não se encaixa. Projetos que prosperam têm relatórios abertos. É curioso como alguns preferem dados locais. Sem citar nomes, você estabelece um modelo de excelência que exclui indiretamente o alvo. Não há acusação direta, apenas um contraste constante que se fixa como verdade. Enquanto isso, você constrói a sua própria narrativa como escudo. Rituais visíveis, relatórios semanais, decisões documentadas, revisões públicas. Cada ação registrada é um tijolo de vidro temperado, transparente, mas resistente a ataques. Uma biblioteca de provas, formada por e-mails objetivos que registram acordos, impede que versões distorcidas ganhem força. E antes que qualquer conflito surja, você cultiva testemunhas-chave. Aliados informados previamente tornam-se vozes que sustentam sua versão antes que você precise defendê-la. Narrativa preventiva é sempre mais poderosa que narrativa reativa. Considere um caso. Alguém tenta te rotular como inflexível. Você não confronta diretamente. Começa a perguntar: quais seriam as 3 condições para mudarmos de rota? Em paralelo, registra situações em que adaptou a estratégia. Em 6 semanas, o rótulo público se transforma em consistente com abertura condicional. O veneno perde força, porque o antídoto foi administrado antes que a doença se espalhasse. Mas há um limite. Cruza-se a linha ao inventar fatos, distorcer verdades ou atacar de forma covarde. A tática não é mentira. É clareza estratégica.
É permitir que a verdade seja vista no enquadramento que você construiu. O envenenamento lento é um trabalho de paciência. Não exige explosões, apenas constância. E quando feito com inteligência e ética, transforma ataques diretos em golpes que atingem o vento. Controlar molduras, inverter cargas emocionais, ler vulnerabilidades e moldar narrativas não é um jogo para impacientes. Cada movimento exige paciência, repetição e sangue frio. O homem que deseja poder verdadeiro precisa aceitar que influência legítima não se constrói com explosões dramáticas, mas com a governança silenciosa da atenção, do tempo e da linguagem. Essas táticas não são truques isolados, são pilares interligados que moldam a sua presença no mundo. Responder no seu ritmo, de forma previsível, nunca ansiosa, é mais do que uma escolha de comunicação. É uma declaração de soberania. Enquadrar antes de argumentar não é uma técnica de persuasão, é um ato de arquitetura mental. Observar clusters de microexpressões é como ler as linhas invisíveis de um mapa que ninguém mais tem. Documentar decisões é blindar a sua história contra versões oportunistas. E manter um limiar ético inegociável é garantir que o poder que você constrói não se destrua por dentro. O custo do controle é a constância. É a vigilância diária contra as próprias recaídas emocionais. É manter o silêncio mesmo quando a raiva pede voz. É sustentar a disciplina mesmo quando a tentação de resolver rápido parece mais sedutora. Não é o tipo de poder que brilha para aplausos, é o tipo que se solidifica nas sombras. Por isso, transforme cada dia em um ritual de afiação interna. Dedique 5 minutos para revisar sua agenda e escolher um frame para a conversa mais importante. Reserve outros 5 para definir 2 limites que você não vai negociar. Nos últimos 5, após agir, registre um sinal que você percebeu, um ajuste de ritmo que fez e uma evidência que documentou. 15 minutos diários para manter a lâmina afiada e a moldura sob seu domínio. O objetivo final não é que obedeçam a você, é que concordem dentro da moldura que você definiu, acreditando que chegaram sozinhos àquela decisão. O homem que domina o contexto não precisa levantar a voz para liderar. Ele não pede respeito, ele o recebe, porque cada interação carrega a marca invisível de quem realmente estava no comando. Se este vídeo abriu fissuras na forma como você vê o jogo social, inscreva-se agora e comente qual tática você vai aplicar primeiro. Não há mérito em apenas entender. O mérito está em usar, dia após dia, até que o poder se torne parte de quem você é.